Fala pessoal, tudo bem? É, Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha aqui, né? Mais uma reflexão aqui. Dar uma arrumadinha aqui no meu mini escritório, né? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, mais uma reflexão, mais uma pequena aula aqui. Eu, esse canal, ele parece muito óbvio, né? Mas as coisas óbvias, elas precisam ser ditas, né? E como vocês sabem, né? Eu já coloquei aqui desde o primeiro vídeo. O intuito desse canal é fazer com que você que está se preparando para o sacramento do matrimônio na Igreja Católica, você consiga se preparar, né? E aí pode vir uma pergunta muito óbvia, né? Cara, mas que raios de canal é esse, né? Que raios de canal é esse? Porque, bom, se eu decidir casar, então significa que eu estou pronto, né? Não necessariamente, né? Como diz aquele ditado, né? Você não sabe que tem pulmão até ter uma pneumonia, né? Então, você não sabe que não estava preparado até ter o primeiro problema e não saber como resolvê-lo, né? E não estar preparado para lidar com aquilo, né? Vou te dar um exemplo muito simples, né? Hoje a gente foi, como eu já tenho comentado, a gente tem um esforço de ir à missa, né? Além dos domingos, que é o nosso dia de preceito, né? Esse dia nós não podemos faltar. E E a gente tem um esforço de manter, de tentar se esforçar para ir na Santa Missa o máximo de vezes que a gente conseguir durante a semana, né? E é como já falei outro dia, vou repetir. Eu não vou na missa no domingo porque ela é muito lotada, porque ela é muito cheia, né? Não faça isso, tá? Eu prefiro na segunda, na terça, no sábado. Se for sábado, depois do almoço, aí você está cumprindo o preceito, da missa dominical, né? Mas for um dia da semana de segunda a sexta-feira, você não cumpre, tá? Você precisa procurar o padre para se confessar, né? Que absurdo, né? É, então, você é católico, né? Você quer se casar, e você quer receber o sacramento do matrimônio. Então, significa que você tem que fazer as coisas como tem que ser feitas e você tem que viver de acordo com o que você professa a sua fé, né? Em todo lugar, e aí se você, fazendo aqui uma pequena abrindo um parênteses aqui, todo lugar você segue regras, né? Você vai na empresa que você trabalha, na sua vida profissional, você segue regras, você tem horário de chegada, horário de saída, você tem que fazer relatório X vezes por mês, você tem que apresentar até tal dia útil do mês subsequente, você tem que tratar bem os amiguinhos, você tem que fazer a política da boa vizinhança, então veja, tudo, em todo lugar que você for, você vai ter regra, né? Até mesmo o mundo animal, ele tem as suas hierarquias e as suas regras, e que precisam ser obedecidas, né? Então é a mesma coisa na igreja, tá? Se você quer casar, se você quer de fato construir um sacramento, né? Se você quer construir de verdade uma família de forma séria, sim, você precisa seguir os mandamentos da igreja, precisa seguir e fazer tudo aquilo que ela ensina, que ela prega, né? Bom, voltando aqui, fechando parênteses, né? Na sua caminhada, né, daquilo que seria a sua preparação, naquilo que tange os filhos, né, é importante que você reflita bem, né, como que você lida com as suas frustrações e você lida com as coisas, né? Então hoje a gente foi para a missa novamente, né? Hoje é 7 de novembro de 2025 e, e é muito comum que uma criança acabe encontrando com a outra, né? E aí meu filho, às vezes ele leva um carrinho, às vezes a gente dá uma relevada e a gente deixa levar um carrinho e tal. Claro, né? Se você vai tirando, hoje você deixa, amanhã você não deixa, e aí você vai educando, você vai aos poucos conduzindo a criança, né? E é muito comum que outra criança, que outro pai também
leve seus filhos e, consequentemente, a criança também queira levar um brinquedo, alguma coisa ou outra, né? Então isso faz com que as crianças meio que se olhem ali, né? E já de imediato queiram brincar, né? Mas isso é muito normal e é comum porque, assim, o que se espera de uma criança, né? É que a criança, ela tem uma atitude de criança, né? O que é uma atitude de criança? Ela seja mais egocêntrica mesmo, né? Que ela, tão logo ela tem vontade de brincar, ela já quer colocar aquilo em prática, né? Tão logo ela vê um coleguinha com um brinquedo, ela logo quer ir até essa criança, mostrar para essa criança o que é que ela tem de brinquedo, pedir o brinquedo da criança para brincar e assim sucessivamente, né? E eu tava depois da missa, e assim, isso aconteceu, né? Meu filho tava, tinha outra criança lá, e só que eu percebi que o pai da outra criança tava rezando e tal, e eu percebi que o meu filho José, ele tava incomodando um pouquinho, né? Obviamente, a gente sabe que cada coisa em seu devido lugar, mas óbvio que você não tem que deixar de levar suas crianças para a missa, porque elas de repente demandam mais energia sua para que você possa orientá-las, né, ajudá-las. Talvez em algum momento ou outro deixar brincar um pouquinho, depois você tira de novo, né? Ser um negócio bem, bem dinâmico, né? E aí eu fui chamei o José, e aí ele já viu o meu bravo, né? Porque ele já sabia que eu ia pedir para ele ficar sentado perto de mim, para ele não sair e tal, né? A gente sempre tem esse cuidado de fazer com que as crianças permaneçam ali sempre ao nosso lado, e se de repente fugiu do nosso olhar e ela levou um brinquedo, a gente não deixa ela, né? A gente tenta fazer com que ela fique ali perto da gente. Então, assim, se o trabalho é nosso para que elas fiquem ali perto da gente, não, né? Deixar transformar ali numa algazarra ou numa brinquedoteca ali de crianças, né? Que isso acaba de fato atrapalhando todo mundo. Então, é tanto uma educação para elas, como também é uma oportunidade para que sim, como eu estava falando no vídeo anterior, para que sim, você exerça a sua paciência, né? E é bem tranquilo de você entender isso, tá? É como eu estava falando para minha esposa, que eu acho que é o grande ponto aqui dessa que eu queria conversar com vocês hoje, né? Ainda dentro daquilo que é esse livrinho que a gente está lendo, né? Que é o exame particular. E é você se perceber diante das coisas. Então, logo você tomar consciência e posse daquilo que foi um deslize, não que hoje tenha acontecido um deslize, mas conseguir fazer uma observação não de alguém que caiu, mas né, de alguém que perdeu a paciência ali com a criança, de repente. Não, mas do ponto de vista de quem acertou e conseguiu observar o comportamento do meu filho, né? Assim, ele ficou bravo porque eu pedi para ele ficar perto de mim. Mas isso é que se espera de uma criança. Eu não tenho nenhuma intenção que essa criança ela entenda que aquele lugar, o lugar da missa, é um local que precisa fazer silêncio. O próprio adulto mesmo não tem, talvez, tanta maturidade espiritual para absorver tudo que acontece ali do ponto de vista espiritual que está acontecendo ali durante a missa. Um adulto não consegue fazer isso, né? E claro, e à medida que ele vai rezando, né, que ele precisa estar, como a gente viu naquela parte do livro ontem, ele precisa, algumas coisas, ele tem que ter, realmente ter a diligência, né, ter ali a concentração, o esforço de estar ali, a oração e a missa, né, que foi uma das coisas que a gente viu, que eu contei para vocês ontem, né. Mas, e aí eu observei que ele, de fato, estava irritado, estava bravo, não estava gostando daquela ideia de ficar sentado perto de mim. E aí eu conversava com minha esposa, né? Poxa, quanto que a gente muitas vezes está despreparado, né? E aí eu volto de novo para a parte dos noivos, né? Se você, por que que você tem que se preparar em relação a isso? Porque, por uma razão muito simples. Quando você é criança, você vai ter atitudes de criança, né? Você vai agir dessa forma, você vai agir de forma impulsiva, você não vai compreender as coisas e logo você fica bravo, fica irritado, etc. E aí depois você, da infância, você chega na adolescência e você tem toda a fase da adolescência. Para uns é muito difícil, é muito complicada, é muito mais desafiadora, é uma adolescência muito mais rebelde, muito mais complexa para os pais. E depois dessa fase, você chega ali de jovem, ali adulto, ali um jovem adulto,
E aí, nessa fase, o que que se espera? Que você já comece a tomar consciência da seriedade da vida, do quanto que as coisas você precisa se dedicar, que você precisa alcançar determinados resultados, mas para isso você precisa ter determinada dedicação, abrir mão, enfim, aí que do ponto de vista mesmo da própria faculdade, né? Você precisa se dedicar para você é, aprender, assim, de forma, você, mesmo que você opte mais para frente, faça a escolha mais para frente e seguir um outro caminho diferente do que a sua faculdade, ou você faça uma outra faculdade. Mas nessa fase da vida, o que se espera é que você já tenha uma consciência, né, mais, né, madura, mais formada, para você entender que para você ter uma boa profissão, né, para que você exerça bem sua profissão, você precisa estudar, você precisa se dedicar e você precisa levar a sério. Ponto. E aí vem outras fases da vida. Que é a fase que você vai conhecer alguém, talvez você case logo, talvez não, talvez fique para a fase dos 30, talvez dos 30 e pouco, porque agora os casamentos têm demorado mais e isso também, consequentemente, acaba tendo alguns problemas em relação à questão de ter filhos, porque você vai ficando mais velho, então, obviamente, você vai tendo aí alguns percalços aí para você conseguir engravidar e etc e tal, né? Até porque a mulher, depois dos 35, ela já entra numa fase um pouco mais biologicamente, ela até mais nessa fase, ela já teve muitos filhos, né? Que é o que é diferente da nossa cultura atualmente, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Do mesmo jeito que é a nossa. Veja, como nós somos diferentes estruturalmente, né? Tem homens que são mais altos, outros mais baixos, outros mais gordos, outros mais magros. Tem uns que têm uma estrutura óssea mais larga, que consegue suportar mais peso. Tem uns que conseguem ter mais músculo com facilidade, outros com menos facilidade. Outros ganham peso com mais facilidade do que outros. Enfim, e aí você vai ter assim uma diversa homens de diversos biotipos diferentes, né? Todos são homens, todos são machos, né? Mas todos são diferentes, né? Todos são diferentes. As mulheres são exatamente iguais. As almas, as nossas almas, a minha alma e a sua alma, a alma de vocês, a alma do seu futuro cônjuge, do mesmo jeito que essa estrutura ela é diferente na nossa forma física, ela também é na sua forma espiritual. Por quê? Porque Deus vai derramar sobre cada pessoa e Deus tem para cada pessoa um plano, às vezes é um planinho pequeno, simples, mas que não que seja menos importante, tá? E aqui você pode até fazer uma comparação na natureza. Na natureza, desde os maiores predadores, os leões, os predadores que estão lá no topo da pirâmide, até os outros que estão mais na base, os insetos, as formigas, enfim, na natureza, cada pessoa, cada animal, cada bicho, cada inseto, ele tem uma função específica. E o funcionamento harmônico de todo esse ecossistema faz com que a natureza exista, faz com que as coisas elas atendam às necessidades e demandas um do outro, tá? Dentro daquilo que é o chamado de Deus para a sua vida enquanto casal, e aí aqui entendendo que Deus pode ter um chamado especial para uma família especial, e aqui a gente pode falar da Sagrada Família. É um homem especial, uma mulher especial para receber um filho especial. Mas a grande maioria, grande realidade, como diria Santa Teresinha, né, que é a Santa das Rosas, existe uma multidão de pequenas almas, né? Existe uma multidão de pessoas e elas têm chamados específicos e pequenos. Eu vou falar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo com muita clareza. Eu já tive uma experiência de vida religiosa, já fui da Toca de Assis,
enfim, já tive uma boa caminhada em relação a isso. Eu sou católico desde da minha tenra infância. É, todos nós temos um chamado específico, né? Todos nós temos um chamado e que ele é um chamado grandioso do ponto de vista daquilo que Deus deseja para você. Porque aqui não cabe a questão da comparação. Ah, mas porque eu queria ser que nem Santo Padre Pio, eu queria ser que nem Santa Gemma Galgani, eu queria ser. Tudo bem, você pode almejar, né, em Deus, né, ser um grande santo, mas é necessário que você também tenha a consciência de você entender, conhecer, reconhecer e aceitar o seu lugar na igreja. Porque existe um papa, existe os cardeais, entende? Então veja, todo mundo tem o seu lugar dentro da igreja. E aqui é aquilo que é o seu chamado específico na sua vida de casado, que aí eu falo, né, de mim especificamente, é o seguinte: eu nasci para isso aqui. Nasci para ser pai, nasci para constituir família, nasci para viver exatamente o que eu vivo hoje. Eu tenho muita tranquilidade, eu tenho muita paz no meu coração de entender que esse é meu lugar. E eu quero fazer com que esse lugar seja grande, né? No sentido de que eu quero oferecer a Deus, aí aqui, como dizia Santa Teresinha, as pequenas almas, da pequena via, é oferecer os meus pequenos sacrifícios, as minhas pequenas dificuldades. Eu quero oferecê-las a Deus da forma mais sincera, verdadeira e com toda a intenção de coração que eu puder entregar e oferecer a Deus. Todos nós, só retomando aqui, tá? Todos nós, como somos diferentes no corpo, somos diferentes na alma, e cada um de nós precisa assumir em Deus, diante de Deus, é o que você vai fazer em breve, né, dentro daquilo que é a sua vocação, ou a sua vocação matrimonial, o sacramento, você precisa encontrar o seu espaço, você precisa encontrar o seu grau de importância dentro daquilo que é o desejo de Deus para a sua família. A maior realização de quem casa, a maior coisa de quem toma nas suas mãos a vocação, é você fazer com que essa vocação seja uma oferta agradável a Deus em todos os sentidos, espiritual e humano, né? Todos nós que temos as nossas almas, em nossas almas, tamanhos diferentes, missões específicas, parecidas, mas muito particulares do ponto de vista familiar, porque você vai ter, né, pessoas com X características, né, que Deus vai te confiar nos seus futuros filhos. Uma criança que não cresce, ela não vira um Peter Pan, né? Ela não vira uma criança eternamente, né? Na verdade, ela se torna um anão. Continua, né, ali, deveria continuar crescendo, mas não cresce, mas o tempo só continua envelhecendo, mas ela não desenvolve, né? Deus, quando Deus nos chama a viver o sacramento do matrimônio, Deus nos chama a vivermos esse chamado específico dentro daquilo que é a própria constituição da sua alma. Claro que principal aqui é Deus, é Ele que chama, é Ele que forma, é Ele que conduz, mas você vai ter coisas que você vai viver especificamente diante de Deus, dentro da sua realidade, dentro daquilo que seria a sua espiritualidade. Aí aqui a espiritualidade, você sabe que ela é diversa na igreja. Você tem os carmelitas, você tem os franciscanos, você tem os diocesanos, você tem as comunidades novas, você tem, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades de serviço a Deus e de entrega a Deus, mas depois você vai precisar também fazer essa. E aí, Francisco, mas eu não gosto desses grupos, eu me sinto chamado a ser da pastoral da acolhida. Dê o maior e melhor sorriso de acolhida que você possa dar para alguém. Peça a Deus a graça para que você possa sorrir para aquela pessoa que está entrando na igreja. Peça a Deus a graça para que você possa sorrir como se fosse o próprio Cristo sorrindo para ela e acolhendo ela. Exatamente isso. Assim.
Pode parecer bem. Ah, mas é só isso. Não, não, não. Não é só isso. Para, de novo, para tudo que é esse, entre aspas, tá? Esse ecossistema espiritual, existem as pessoas que elas fazem coisas simples e pequenas, que é o que Deus espera delas, mas que elas façam com um amor extremo, que é uma grande coisa que Santa Teresinha nos dá. E aí tem um outro santo, que se chama São José Maria Escrivá, e ele também nos dá essa espiritualidade do cotidiano, do servir bem, do trabalhar bem, do estudar bem, do estar presente, mas estar presente de verdade com os filhos, com a esposa, né? Que é a história do minuto heróico que São José Maria vai dizer, né? Um exemplo disso do minuto heróico. Se o despertador tocou, levanta, não coloca na soneca. Se está na hora, vou dar um outro exemplo aqui, que não seria necessariamente um minuto heróico, mas seria uma hora heróica, né? Mas cabe aqui a comparação, é muito comum que na vida profissional a gente, das 5 horas da tarde, ali 17 horas, você já dá aquela desacelerada, né? Você já dá aquela ajustada ali de, opa, calma, vamos tirar aqui da quinta marcha, aqui da marcha de velocidade, vamos colocar aqui na banguela para descer devagar, né? Talvez essa hora no seu trabalho seja a hora em que você mais deve entregar e fazer as atividades com primor, com dedicação, com desejo de entregar o melhor que você possa. Essa realidade daquilo que é essa experiência, dentro daquilo que é a realidade da espiritualidade de São José Maria, no Opus Dei, é você, por exemplo, uma coisa simples é, nossa, fiz uma carne que está maravilhosa aqui. Meu Deus, você tem a mão aqui dessa. Não vou comer a carne. Vou oferecer a Deus aqui esses pequenos sacrifícios de não comer a carne, vou comer um ovo, deixo para carne para eu jantar. Sabe essas pequenas coisas? O que se espera de uma criança é que a criança, de novo, ela seja egocêntrica, ela seja que ela não entenda, logo ela tem um desejo de realizar aquele impulso muito rapidamente, né? É isso que se espera de uma criança. E o que se espera de um pai? O que se espera de uma mãe? É exatamente o ponto em que você seja maduro. E não que você seja reativo com a criança. Porque é muito comum. Desculpa, pessoal, deu aqui uma pigarrinha na garganta aqui. É muito comum que às vezes você veja pais, mães brigando, esbravejando, né? Bom, a ciência diz que o cérebro maduro ele vai alcançar, acho que aos 25, 26 anos de idade. Então não dá para esperar de uma criança uma atitude madura, mas dos pais deve sim. Nessa relação, quem que deve ser maduro? O pai e a mãe. Por que que esse canal ele fala de obviedades, mas ele fala de coisas de obviedades, mas de coisas muito importantes? Porque você tem que se preparar para educar seus filhos. Você tem que minimamente ter o domínio de si. Minimamente você precisa entender quais são as coisas que te incomodam, por que incomodam e em que profundidade te incomodam. É a história do exame particular, do você conhecer, né? Então, só retomando aqui aquele ponto que a gente viu ontem, ele diz assim, né? O exame é, ao mesmo tempo, um estado e uma operação do espírito. É um estado de espírito no sentido de uma disposição geral do homem que o torna sempre atento e profundamente interessado em conhecer, discernir e aperfeiçoar, na medida do que lhe é possível, as reações produzidas em sua alma. Entende? Então veja, o que se espera de um homem maduro, o que se espera de uma mulher madura, não é porque você está decidindo casar, não é porque você está escolhendo o casamento que você esteja maduro. Pode ser que você esteja fazendo uma escolha no momento que você ainda não esteja maduro, que você não esteja
entendendo exatamente o que é que você vai encontrar. Mas como esse exemplo aqui do filho, né, como eu vivi hoje com o José, é que eu não posso ficar bravo com ele. Mas, claro, eu preciso ser firme, claro, eu preciso orientá-lo, sem brigar, até porque você precisa, se você quer que ele entenda, você precisa explicar. Não é só você querer que a criança ela tenha uma obediência cega, uma obediência alienada. Não, mas explique. Precisa explicar, precisa deixar claro, né? Aí na hora ali você talvez não consiga explicar tanto, mas ali você né, ser firme, sem ser grosseiro, com autoridade, sem ser autoritário, sem autoritarismo. É você dizer, olha, não por isso, de forma rápida, e você dá né, essa breve explicação, mas depois você retoma para você explicar, para você né, fundamentar para ela, né? E tentar, de repente, perguntar para ela também por que que ela queria fazer tal coisa e tal. Só para você também abrir esse espaço para que a criança consiga encontrar em você, que aí aqui as pessoas não entendem, né? Aqui existe aqui uma ignorância muito grande. Ah, porque meu filho na adolescência ele acaba não conversando comigo, ele prefere conversar com os amigos da escola, mas os amigos da escola faz, sei lá, uma molecada toda meio torta nas coisas e são tudo muito rebelde, estou preocupado. Você não construiu isso. É muito. Quando você abre espaço para que a criança ela possa falar para você, falar com você, do porquê que ela quer executar aquilo naquele momento. Ah, eu quero ir lá pegar o meu carro, eu quero lá mostrar meu carro para um amiguinho e etc e tal. Quando você estabelece esse vínculo e essa relação de conversa, o que você está construindo agora é uma relação de proximidade e de intimidade, é um espaço onde a criança ela vai dizer assim, não, eu posso falar para o meu pai, eu posso falar para minha mãe, e eu não vou ser, eles não vão abrir a boca como um tiranossauro Rex para querer me engolir ali na hora, né? Querer me morder vivo ali, né? Me mastigar. Não. Aquilo que você acaba colhendo na adolescência é exatamente fruto daquilo que você não plantou na primeira infância e na segunda infância. Isso aqui é bem claro, tá? É muito claro isso. Então, de novo, o que se espera de uma criança é que ela não entenda e que ela queira fazer na hora que ela quer fazer as coisas, na hora que ela tem desejo de fazer as coisas. E o seu papel é entender que ela é uma criança, que você não pode exigir dela, e o que você precisa devolver para ela não são gritarias, né? Não são brigas, né? Não, não é você. Não, você precisa devolver para ela a segurança. Eu não estou falando aqui que você tem que baixar o tom da voz, não estou falando aqui que você tem que baixar e falar na mesma linha, não. Estou falando assim, não, você tem que falar em pé mesmo, com autoridade, que ele enxergue em você que quem está falando com ele é o pai e a mãe. Mas o que eu estou falando para você é que você precisa estabelecer um vínculo e uma relação de proximidade com seu filho, porque só assim você vai conseguir orientá-lo e educá-lo. Só assim você vai conseguir estabelecer essa aproximação. E aí o fruto disso é ele conseguir escutar de você. E, sobretudo, como é que você está pedindo calma para alguém se você está gritando? Como é que você está falando para uma criança uma coisa para que ela se cale se você está falando alto? Entende? É incoerente o comportamento. Só que, de novo, o que é que se espera de um adulto? Que um adulto seja maduro. Só que, infelizmente, a nossa cultura, ela não propõe isso, ela não nos permite melhorar isso. Muito pelo contrário, hoje o que você mais tem são adultos infantis, adultos idiotizados, adultos de 40, 50 anos que se comportam como adolescentes rebeldes, que mais parecem criança, que querem a todo custo fazer a própria vontade, atender os próprios desejos, entende? Então, por que que esse canal existe? Para trazer exatamente esse tipo de reflexão. Porque, veja, se você não tem minimamente a consciência de que você precisa ser maduro e que
Porque do mesmo jeito que você precisa amadurecer espiritualmente, você também precisa amadurecer psicologicamente, psiquicamente, humanamente, né? Porque assim, o seu corpo, ele vai seguir exatamente esse processo que eu estou dizendo para você. Exatamente esse processo. Você vai ser criança, que tem uma pele X, né? Que vai ter disposição de correr, de pular, de brincar, de fazer tudo que quer fazer. Cai, não se machuca, no máximo um raladinho. Agora vai um idoso cair. Ele se quebra inteiro. Por quê? Porque a sua humanidade, ela seguiu exatamente esse processo de nasceu, cresceu, se desenvolveu, alcançou a fase adulta e agora está decaindo novamente, né? Ou seja, está caminhando ali para a sua velhice. Aí aqui sem entrar nessa negócio de melhor idade, não. Tô falando de que o seu corpo ele vai ter limitações quando você tiver 70 anos de idade. O seu corpo não vai ter certas limitações quando você tiver os seus 14 anos, 18 anos, 25 anos. Entende? Do mesmo jeito, a nossa constituição psicológica, psíquica e espiritual também precisa amadurecer. Tá? Então, fica aqui um pouco dessa reflexão. Eu vou retomar, né, a leitura com vocês e compartilhar com vocês aqui sobre esse livro, né? Mas, mas para hoje seria isso, tá? Então, de novo, reflita. Reflita e veja, né, o quanto que você tem se preparado ou não, né? Como é que você está hoje? Bom, excelente pergunta. Como seria, tirando aqui a felicidade de você saber que você já está casado e que você vai já ter um filho, né? Vamos dizer que a sua esposa, sua futura esposa, vamos avançar no tempo mentalmente, né? Você já casou, você está morando na sua casa e a sua esposa te fala para você que você vai ser pai, né? Ou você, né, esposa descobre que vai ser mãe. Hoje, psicologicamente, psiquicamente, como é você em relação a ter que assimilar? Lembra, um lutador, quando ele leva um cruzado, leva um gancho, leva um direto né, no seu oponente, para ele continuar lutando, ele tem que assimilar o golpe, ou seja, ele recebeu o golpe aqui, ficou zonzo, ficou tonto, mas logo ele tem que buscar mecanismos, né? Ele precisa estar treinado para aguentar aquele soco. Nossa, caiu aqui a minha a almofadinha daqui, o abafadorzinho daqui. Ou seja, você recebe um golpe, só que o seu corpo tem que estar treinado. Sua cabeça, o seu pescoço, você tem que ter treinado, né, várias e várias, com peso até, para você fortalecer a musculatura do pescoço para quando você levar um golpe, você conseguir sustentar, né, e não ser exatamente como se fosse uma marionete, né, como se fosse um boneco. Dá um soco e a cabeça, um movimento ali e você, né, é nocauteado. Não. O que eu estou propondo aqui com esse canal é exatamente isso, tá? Você precisa se preparar, porque quando o seu filho exigir que você seja maduro, você tenha a maturidade para devolver para ele, e não uma gritaria, e não uma briga, e não uma confusão, sabe? Porque a criança não entende, né, o que está acontecendo ali. Ela só quer porque quer fazer o que ela quer fazer, e você não pode devolver uma outra atitude infantil para ela. Ah, mas é porque também um adulto não é maduro o suficiente. Então, por isso que esse canal existe. Para trazer um pouco de preparação para os noivos, para que eles consigam, até para quem também é recém-casado, tá? Eu diria. Tem ali até 1 ano, 2 anos de casamento ali. Acho que esse conteúdo eu acredito que cabe muito bem. E aí a outra coisa é o próprio trabalho do Vitor Dur, né? Enquanto esse trabalho estou organizando para a gente começar a fazer umas turmas de preparação agora para janeiro do próximo ano, janeiro, fevereiro, estou vendo ainda. Mas é exatamente essa necessidade, né? De trazer um pouco desse auxílio e orientação para que você, dentro do seu processo de discernimento, dentro daquilo que é o noivado, você discernir bem, mas também, sobretudo, você entender como é que você está, né? Para receber uma criança. Se você é um pouco
Se você é um pouco irado demais, então já cabe aqui um pouco de formação, de orientação, de aconselhamento e também de acompanhamento psicológico, né? Para que você tenha cada vez mais domínio de si, para que você se conheça cada vez mais e melhor, para que você possa dar o melhor de si dentro do seu casamento, né? E de novo, que você possa entrar no seu casamento preparado para a guerra. De novo, não uma guerra contra o seu cônjuge, não uma guerra contra seus filhos, né? Mas nossa, minha garganta tá ruim. Mas uma guerra contra você mesmo, tá? Então fica aqui a reflexão, mais uma vez, tá? Então, me ajuda, me ajuda a chegar aí aos meus primeiros inscritos, meus primeiros 100 inscritos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que vai casar, que está pensando em casar. Né? Eu vou começar a abrir a agenda para o próximo mês, em dezembro. Para esse mês de novembro, eu ainda estou com alguns casais de acompanhamento, eu não estou conseguindo disponibilizar mais vagas, mas eu vou abrir. E queria que você compartilhasse, enfim, com as pessoas que você acha que pode de repente precisar desse conteúdo, né? Enfim, compartilhe com o seu pároco também. Enfim, me ajuda a divulgar esse canal, tá bom? Então, mais uma vez, fica aqui meu agradecimento. Salve Maria Santíssima. Um grande abraço. Tchau, tchau.